paz de Deus. Enviem seus testemunhos para serem compartilhados no YouTube através do canal Divina Fonte. Os detalhes para envio estão na descrição. Aproveitem e compartilhem esse testemunho. Deus te abençoe. A obra de salvação, a preservação do nosso nome no livro da vida, a esperança da vida eterna, junto com todos nós, como aqui cantamos, temos a certeza do dia que vamos cantar no livro da vitória lá na glória. Irmãos, candidato saudações, Estado do Rio Grande do Sul, nós temos viajado bastante, mas nos últimos 2 meses, por conta da calamidade, ficamos somente dentro de Porto Alegre para dar atendimento a esta calamidade que a Irmandade vem acompanhando, nos ajudando em oração e até em envio de suprimentos. A Irmandade entender que a maioria dos irmãos que nós conversamos, onde nós estamos agradecendo a Deus, a Irmandade, os irmãos falam realmente que a gente assiste na mídia, nos vídeos, no noticiário, uma coisa, mas viver o momento, irmão, é uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer. Os irmãos que entendem de chuva, os irmãos de lavoura, sabem, lá no Rio Grande do Sul se calcula que por mês ser bom para plantar, para trabalhar, 100 milímetros de chuva é suficiente, no mês todo. Se chover mais de 100 milímetros, começa a virar enchente e inundação. Então, irmão, Deus permitiu que em 3 dias choveu mais de 600 milímetros. Irmãos, a chuva que podia repartir para 6 meses. E nós vimos que é o poder de Deus. Chuva torrencial, e começou então a encher. E confessamos, os irmãos, dia 1º de maio, quando começou essa grande chuva, pensavam que ia ser como outras chuvas grandes, e afetavam inundações naquelas áreas já acostumadas, irmãos, mas não. O nível do rio foi subindo no primeiro, no segundo, no terceiro dia, já no sábado pela manhã, nós já tínhamos montado o primeiro grupo de assistência à Irmandade, junto com o Ministério, junto da Piedade, a Mocidade, e na Congregação Central de Porto Alegre, começamos a recolher material, porque no terceiro dia, irmãos, a Irmandade, a maioria do povo, não só a Irmandade, a maioria do povo saiu só com a roupa do corpo. Por que motivo? Infelizmente, a violência e a marginalidade está em todos os lugares. Os irmãos tiveram notícia que depois, quando estávamos resgatando as famílias de barco, os marginais estavam assaltando as embarcações. As pessoas saíram só com a roupa do corpo, eles pegando o que sobrou do celular, o que sobrou de uma blusa. Irmãos, é um absurdo, mas estava acontecendo. Houve ações da polícia nesse aspecto. Então, irmãos, a população não queria sair de casa com medo da casa ser saqueada. Em setembro do ano passado tivemos uma inundação, que irmãos saíram, quando voltaram, as águas não levaram suas coisas, mas os ladrões levaram toda a mobília, todos os móveis, levou o carro, levou o trator, que estava na fazenda. Irmãos, o mal. Então, a população não queria sair dentro de casa. Com isso, ficou mais difícil o resgate, porque, irmãos, quando foi no amanhecer do sábado, o resgate só podia ser feito de barco, não tinha condições. O nível do rio já estava em lugares a 6, 7 metros acima do normal. Irmãos foram resgatados em algum bairro, no terceiro andar de um prédio, irmãos, os irmãos terem ideia. E depois do ar do rio subiu 42 metros acima do nível normal. Então, isso, irmão, nós vimos assim, a enxugar a água, arrastar máquinas, caminhão, como se fosse caixa de papelão, como se fosse algo assim, a força da água. E essa destruição atingiu 250 famílias dos nossos irmãos e centenas de milhares que o Rio Grande do Sul tem. 490 municípios, 400 municípios foram atingidos por essa grande chuva, irmão. Mas a nossa região foi a que mais sofreu. Nós temos um bairro ali, ao ladinho de nós, chamado Canoas, tem 48 mil habitantes, ali 100% da nossa Irmandade foi atingida. Toda a Irmandade, Ministério, 2 anciães, 2 diáconos, os cooperadores, cooperadores jovens, orquestra, música, porque toda a Irmandade foi atingida, irmão. E isso então dificultou os resgates. E no sábado, quando nós começamos a precisar de barco, irmão, e fomos procurar barco, não tinha mais barco disponível. Todo mundo já tinha arrumado um barco para embarcação, aí nós tínhamos pessoa de bote, de caiaque, tentando fazer alguma coisa para salvar as famílias. E quando chegamos lá para auxiliar os nossos irmãos, chegamos de mão vazia, não conseguimos barco. Até aquele irmão falou: se nós tivesse uma loja para comprar barco, mas não é tão simples, né, irmãos? Mas chegando lá, o Senhor Deus diácono, ficamos nós na comunhão, junto com os irmãos que já estavam ali, porque foi determinado vários pontos de resgate, pontos de encontro, para facilitar a população. A Defesa Civil divulgou uns 4 ou 5 locais, e um dos locais ficou ali, o nosso grupo da igreja, para que toda a Irmandade resgatada viesse até ali. Nós tínhamos a lista da Irmandade, que precisava ser resgatada, mas nós temos o acompanhamento, se todos estariam salvos, irmãos. E ali montou-se então, vamos dizer assim, uma equipe de socorro, de primeiro socorro, irmãos, e alguns irmãos precisavam desse barco, ficava na fila para ser atendido. Esta fila tinha 50, 70, 80 pedidos na nossa frente, irmãos. E de repente o diácono olhou no meio da multidão e disse: Senhor,
a cabeça, se olhando por cima, o Senhor falou no coração dele, vai lá e fala com aquele homem, ele nunca tinha visto. Chegou lá e falou o homem, falou para ele assim, eu preciso da ajuda do Senhor. Mas como assim você não me conhece, não sabe quem eu sou? Não, eu preciso da ajuda do Senhor porque eu sou servo de Deus, eu tenho meus irmãos em Cristo que estão aí dentro da água, e Deus veio para mim falar com o Senhor me ajudar. Então foi Deus mesmo, porque eu sou presidente do Clube Náutico aqui de Porto Alegre, e eu conheço todos os barcos. E agora está chegando de 8 a 10 embarcações, o senhor fica aqui, e o próximo barco que chegar vai ser o da tua irmã. No nome do Senhor. Então, irmão, esse querido nós pegamos. Como se pegasse aqui a Irmandade da Vila Polo como exemplo, pegamos o nome do irmão, da irmã, a quantidade de filhos, para saber quantos que precisariam resgatar. E aí então o irmão ficou responsável, o marido, o ancião, ficou responsável por aquela lista. Eu e mais outros 3, 4 irmãos ficamos responsáveis de pegar aqueles irmãos que saíam, pegar o nome e mandar para a lista cada baixo. E o irmão Diácono, esse que Deus mostrou ele vestiu o macacão de batismo, subiu em cima do barco, irmãos amados, eram umas 2 horas da tarde, e foi para dentro da água, irmão. E não tinha mais rua, não tinha mais avenida. Virou tudo água, tudo mar, irmãos. Então, para se achar as famílias, tinha que colocar no GPS. E aí, pelo GPS, ia que se guiando, tendo que desviar de poste, tendo que desviar de árvores, de alguns telhados de casa. E da grande sujeira que vinha, e o barco foi, e começou a resgatar a primeira família, a segunda, e Deus foi abençoando, irmão. Mas quando foi lá por umas 16 horas da tarde, irmão, nós já estávamos sem água potável, já não tinha mais energia elétrica, as torres de celular não estavam mais atendendo, funcionando, além de congestionada, não conseguia mais falar. Só que o irmão Arilton, aonde ele ficou lá, irmão, passando os nomes e endereços das famílias, para o irmão Diácono, que ficou com um barco só para resgatar a nossa irmandade, quando o irmão Diácono chegava lá, irmãos, no local, entregava a família, alguém já falava para ele, irmão, agora vai na rua Maceió 512, está lá a irmã Terezinha com seus filhos, o irmão saía e ia lá. Irmão, quando ele voltava, o irmão Arilton passava outro endereço para ele, outro endereço, irmão, e isso foi até as 22h30 da noite, irmão. Às 22h30 da noite, terminou, irmãos amados, de recolher a última família. Agora meu motivo para mandar lhe dar glória a Deus. O Senhor preparou que foi resgatado 100% da nossa irmandade. Não precisou ninguém fazer um curativo, não precisou ninguém no hospital. 100% da integridade física ou emocional muito abalado, mas Deus conservou. Aí o irmão Diácono, quando entregou a última família, o celular dele apagou. Ele voltou lá naquele senhor, o presidente náutico, falou, fulano, você pode me emprestar o celular? Eu preciso ligar para o irmão Paulo, que sou eu que fiquei responsável de pegar ele lá, resgatar ele e levar até a sua casa em Porto Alegre. Eu preciso ligar para um amigo, eu estou sem celular. Não, mas você não vai conseguir ligar para o teu amigo. Nós estamos desde as 15 horas e não tem torre de celular, não tem sinal de celular, ninguém consegue se comunicar. Esquece, você não vai falar com o seu irmão, é como? Eu estava com bateria até agora falando, mostrou a lista que foi resgatado, falou, não tem como, não tem sinal, não é verdade, irmão. Porque eu tentava falar com o irmão, eu tinha bateria, mas não tinha sinal. Eu tentava falar com o irmão, eu levei 3 horas e meia para encontrar ele no meio da multidão, mas quando eu encontrei, ele estava com o sorriso da vitória no seu rosto, e nós aqui glorificando o nome do Senhor. Porque aonde não tem caminho, Deus cria caminho, irmão. Nós glorificamos ao Senhor. Aí, então, com isso, nós descobrimos que teríamos que já arrumar um lugar imediato para pelo menos 300 pessoas se abrigar da nossa irmandade e família. Então, igrejas foram transformadas em abrigo, dormitório, a irmandade se uniu em cozinhar e assim por diante, mas ficou pequeno. Deus preparou um salão, um galpão para nós, de 2.000 metros quadrados, irmão. E nesse lugar nós fizemos muitas obras. Começamos, e quando o Senhor preparou esse local, nós fomos lá ver, muito amplo, e começou a saber que estava descendo um caminhão, carreta de produtos, não cabia mais nas igrejas. Então começamos a organizar uma estrutura com prateleiras, mesa, balcão, tudo que precisava. Nesse lugar Deus preparou dormitório para a nossa irmandade. Lugar para acomodar 80 pessoas. Refeitório, as irmãs que trabalham na cozinha das igrejas foram cozinhar para nós lá, estão até hoje. A irmã que faz 70 dias que está lá trabalhando na cozinha, com turno, revezando. Como alguns irmãos praticamente passaram a morar no CD para poder dar assistência à irmandade. Tem irmãos que ficou lá 40 dias direto, 50 dias direto, mas Deus está dando a vitória. Nesse local, irmão, fazia 5 anos que estava fechado esse prédio, sem água e sem luz. Quando chegamos lá, eu não estava nesse momento, por testemunha dos irmãos que estavam. Chegaram para limpar, imagine, a poeira, a sujeira, 5 anos fechado. As irmãs tentaram limpar, não conseguiram, precisamos de água, não tinha água para beber, irmão. Nós aprendemos a valorizar um copo de água disso aqui, precisamos de água. Para nós, como aprendemos a valorizar um copo de água, quanto que vale a ser, porque tivemos família, um irmão ancião, amigo nosso, Muriel, ele foi socorrer primeiro toda a irmandade.
deixou a casa dele por último. Como ele chegou por último, a família dele ficou 18 horas em cima de um telhado, esperando chegar o barco com a água, levando as casas de volta, levando, irmão, arrastando tudo. E ele disse, irmão, como faz falta um copo de água numa necessidade como essa? E assim, irmão, nesse local, quando os irmãos tentaram limpar e não conseguiram, ali nós íamos colocar famílias, ali precisava fazer alimento, e não tinha que ter água. E aí subiram 2 caixas de 5 mil litros, vazias, sem nada de água, não tinha nada de estoque de água na caixa. O que vamos fazer? Aí o irmão Diácono falou, irmã, quando eu cheguei aqui, que eu abri, que eu sujei a mão, fui naquela torneirinha ali do jardim, e eu consegui lavar a mão. Eu só não consegue tirar um balde de água ali, um pano, alguma coisa. A irmã foi na simplicidade, abriu lá, tirou um balde, 2 baldes, 10 baldes. E irmão pegou o pano, começou limpando a cozinha, limpando o banheiro, que era principal, e foi passando o pano de chão, daqui a pouco a irmã falou, mas essa torneira está com pressão, vamos ligar uma mangueira de água aí. Ligou e começou a lavar, os vizinhos começaram a admirar, nossa, como a caixa d'água é muito grande. E na simplicidade, porque Deus opera na simplicidade, até que alguém se preocupou e falou, irmão, mas essa água aí não para de jorrar, o que está acontecendo? Irmão, foram ver, vamos revisar a caixa d'água se chegou água. Estava seco, irmão, seco do jeito que eles não tinham encontrado. Foram dos vizinhos, tem água, tem vizinho? Não tem, faz 7 dias que não temos água. Aqui tem água, não faz 7 dias que não tem água. Aí o irmãozinho nosso lá, um daqueles que não é como é não, mas ele queria contar a obra sem ter medo de errar, ligou para a companhia de saneamento. Estou falando da rua tal, endereço tal. Essa rua tem água. Falei, não, meu amigo, estamos mais de uma semana. Com as bombas tudo submersas. Tem quase 3 milhões de pessoas esperando voltar água. E não tem água e nem previsão de quando volta. Aí nós falamos, irmão, usa, não fala nada e deixa Deus operar. E até normalizar, irmão, aquela torneira atendeu toda a nossa vida. Lavou, fez tudo que nós precisávamos. Nesse salão, 5 anos estava desligado a energia elétrica. Porque os irmãos que trabalham sabem qual é o procedimento. Precisava pedir uma religação. Quando entramos em contato, irmão, agora não tem mais escritório, não tem como chegar pessoalmente, é tudo por telefone. Tem um número lá, te liga. Se você quer isso, diz que 1. Se você quer aquilo, diz que 2. Precisa falar não sei com quem, aperta o 3. E nós tentávamos falar e a resposta era: não estamos fazendo atendimento, só de emergência, só casos emergenciais. Religações, só daqui 10 dias úteis. E nós precisávamos de energia para mandar, nós estávamos tirando lá do meio da água e tinha que trazer ali para fazer os atendimentos. Tinha que ter energia elétrica, frio, precisava do chuveiro, precisava, irmão, da rede elétrica. E aí alguém sugeriu: irmão, quem sabe nós vamos ali no posto, faz uma ligação e paga uma multa, depois me explica que foi feito por emergência. As autoridades vão entender. Mas aí a filha do senhor que estava emprestando o prédio lá, mas meu pai não é crente, não vai gostar disso aí não. Vai dar o nome dele no prédio, melhor os irmãos não fazer. Então alguém falou, então vamos trabalhar assim. Colocamos os carros para dentro, acendemos o farol, pegamos as lanterninhas do celular, e os irmãos lá de fazer prateleira, fazendo as mesas naquele sofrimento, e chegou um grupo de irmãos para trabalhar. Aí alguém contou o milagre da água. Aí sempre tem alguém com a simplicidade, irmão, mas com fé no coração. Ou Deus que preparou a água, pode preparar a energia. Vamos lá de novo, irmão, você quer mexer? Já teve o engenheiro, já teve a empresa, já isso, já aquilo, nada resolveu. Falou, mas não custa tentar. Abriu assim e falou, em nome do Senhor Jesus, haja luz. Pum, ligou de suporte para a de hoje. O Senhor veio a energia, nós começamos a trabalhar 24 horas por dia. Neste local, Deus preparou, irmão, farmácia, ambulatório, farmacêutico, médico, psicólogo, irmão, psiquiatra, todo atendimento para a nossa irmandade. E ali de tudo que Deus preparou, e encheu aquele CD, irmãos, nós começamos a atender toda a irmandade, e daqui a pouquinho começamos a atender a população, os vizinhos, a sociedade. E foi muito lindo, irmão, o que Deus fez. Está sendo muito lindo o que Deus fez, porque as pessoas que estão precisando, algumas lá estão em fila de cadastro, estão preenchendo o documento para receber alguma coisa. Irmão, estão lá dando o número do seu calçado, o número da sua roupa para ganhar alguma coisa, numa fila que não sabe quando vai ser atendido. E a nossa irmandade já foi atendida pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, porque nos primeiros dias não podia nem atender com roupa boa, irmãos. Não podia atender com roupa nova, porque não tinha água para lavar. As autoridades avisaram que a água do rio ia levar pelo menos 30 dias para descontaminação. Então as roupas ficaram praticamente descartáveis. Não tinham onde lavar e nem como lavar. E não era recomendável. Então todo mundo recebeu aquela primeira roupa. Mas agora a nossa irmandade, 17 igrejas ficaram atingidas. As igrejas com água, irmão, acima do nome do Senhor Jesus, até o teto. 40 dias inundados. Não já viram enchente disso, irmão. Enchente que fica 40 dias na doença da Bíblia. E ficou inundado 40 dias. Estragou o órgão, estragou o banco, estragou tudo, mas não estragou a fé e a perseverança. Levaria 90 dias para arrumar 17 igrejas para mandar de voltar a congregar. Depois da pandemia, já ficamos sem igreja, sem culto, irmão. Agora veio essa luta, nós precisamos
precisando reunir a irmandade, congregar, ouvir a palavra. Irmão, por isso que diz a palavra, a alma, aleluia, farta, pisa em favos de mel. Tem lugar que tem culto, tem oportunidade, a pessoa não vai. Mas quem, irmão, está faminto, até o amargo é doce. E nós reuníamos a irmandade todos os dias, cantava, orava, Deus mandava o texto da palavra, o Senhor veio nos sustentando. Mas quando a irmandade soube que ia levar 3 meses para ter a igreja de volta, foi muito triste. Mas aí Deus preparou grupo de irmãos de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso, de Goiás, de Brasília, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, irmão. E aquilo que ia levar 90 dias, em 15 dias, a bandeira da vitória. E aí o Senhor foi operando, muitas obras. Quando começamos a trabalhar, irmãos amados, no CD, a irmandade sabe, nós estamos lá 36 anos, está completando agora o mês de junho, e nós estamos lá trabalhando no Evangelho. Eu confesso para a irmandade, nesses 70 dias, Deus deu a graça de evangelizar mais em 70 dias do que em 36 anos. A irmandade entender a porta que está se abrindo. Por quê? Irmão, quando o povo que não ouvia falar da congregação, da obra de Deus, do amor dessa irmandade, era uma igreja como qualquer outra igreja, não era a igreja do povo do véu, era aquela igreja que não cobra dízimo, era a semelhança que tinha. Mas não tinha assim uma ligação, irmão. Mas com o êxito que Deus permitiu, a obra de Deus foi colocada numa evidência. Por quê? Irmãos, nós fomos os primeiros a ser atendidos em Porto Alegre. Sem medo de errado. As carretas, os caminhões começaram a chegar, irmão. E aí não tinha ponte, não tinha estrada. Aí era irmão atravessando, irmãos amados de barco. Era irmão colocando helicóptero à disposição para atender a obra de Deus. Irmão. Era irmãos valentes passando o caminhão no meio da água e fomos atendidos. E depois de atender a nossa irmandade, junto com a irmandade, começou a atender as pessoas, irmão. E aí, nesse atender as pessoas, começaram a descobrir que aquele CD estava atendendo. E de repente chegou lá as autoridades, chegou lá a Secretaria de Saúde, chegou lá, irmão, a Justiça Federal, chegou lá, irmãos amados da Força Nacional, chegou lá o Exército, chegou lá a Polícia Militar, chegou o Correio, vieram o pessoal do Correio que estava ajudando as criaturas a distribuir cesta básica. Irmão, e foi vindo de repente ao nosso lado, começou a aparecer lá as pessoas da paróquia, atendemos padres, atendemos pastores, atendemos pais de santo, atendemos sérios atendemos irmãos da pessoa, e o Senhor falou: atende, 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 e o Senhor está sendo isso glorificado. O secretário estadual, irmão, da saúde, pessoa, figura importante, nos visitou, quando soube que Deus preparou para nós, irmãos, um volume de medicamento que nem eles tinham na Secretaria de Saúde. Eu fui testemunho. Ele levou, a gente da saúde levou na nossa farmácia, falou: mas esse medicamento não tem lugar nenhum, como é que vocês têm aqui? E o irmão farmacêutico falava: é o Deus da provisão, é o Deus da providência. Aí uma senhora da Secretaria que veio ali, da área da saúde, falou: olha, esse medicamento aqui é para criança, isso aqui não tem no estado, não tem lá em Brasília, nós pedimos, não tem lugar nenhum, e nós temos ali cadastrado 3, 4 famílias que estão precisando. E como é que vocês têm isso aqui? Porque o Deus da provisão, ele chega tanto que nós precisamos. Então Deus vai deixar a graça através da obra da piedade, como funciona, como é a coleta, como é a arrecadação, como é registrado tudo, como é comprado as coisas, como é enviado. E aí ele dizia assim: mas vocês, essa igreja, que partido que vocês apoiam? Partido nenhum. Vocês não, aqui nós apoiamos o candidato. Se algum candidato quisesse se beneficiar daqui, ele não leva nada. Mas para o povo, é o povo atendendo o povo. Eu nunca vi isso, isso não existe, está aqui. Aí aquela senhora que precisava do medicamento, os médicos já liberaram o medicamento, já liberaram aquilo que elas não tinham. Deus permitiu, irmão. E o teu amor, irmão, da coleta, o fundo, aleluia, que arrecada o Brasil, toda a coleta, atendeu o governo, atendeu a prefeitura, atendeu o Brasil, atendeu o hospital, atendeu as crianças, Aí nós temos um arco, pelo que Deus está dando contar, nós queríamos entrar nos hospital lá. E que não precisa de mais igreja, que não precisa de oração, de assistência. Com esse movimento que houve agora, que igreja que é essa? Que povo que é esse? É aqueles que vêm aí querer, então manda vir, agora está a porta aberta. Podem fazer pregação para a vida que está liberada. E assim as portas estão, irmãos, se abrindo. E nós temos muita obra na parte dos batismos. Nós precisamos de um caminhão para mandar, porque foi feito um depósito central em Porto Alegre. Irmãos de diáconos do interior, aqui estamos precisando de cobertor, de água, disso, daquilo, fazia a lista, os irmãos descarregavam das carretas, carregavam nos caminhãozinhos e levavam para o interior. E o povo glorificando a Deus, e obra. E aí, alguém falou: tem um senhor aí que tem um caminhãozinho, ele está meio parado porque a chuva levou toda a casa dele, perdeu tudo que tinha. Ele está morando num abrigo aí com a esposa e com 2 filhos. Mas ele tem um caminhãozinho, velhinho o caminhão dele, irmão, mais velho, ele começou a fazer conosco. Tinha colegado algumas vezes e o apelido dele é branco. Eu
E aí, vamos atender junto com nós, irmãos. O que é o serviço? Olha, vamos pegar essas cestas básicas de atendimento e vamos levar nas famílias. Ele começou com nós, irmãos. E ora o café da manhã, ora a janta, ora o almoço, ora a chegada, ora a saída. Chega com os irmãos lá, entrega o atendimento, ora. Irmãos, que passou 15, 20 dias, estava lá. O branco chegava lá no depósito, não era mais bom dia. A paz de Deus, irmãos. A paz de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Branco ajudou a descarregar a cesta básica, entrava na casa dos irmãos, lá onde estava, lá no abrigo, entregava irmão a cesta básica, batia a mão no ombro da pessoa, falando, olha, confia em Jesus, por que ele está vindo aí, olha, ele vai aparecer na tua vida, sim, irmão. E de repente ele ficou muito mal, houve uma suspeita que fosse leptospirose, foi para o hospital, desenganaram ele lembrou, pede para o irmão vir orar por mim. Os irmãos foram lá, ungiram, na unção Deus libertou, ele pediu batismo. Marcamos o batismo no sábado, saiu do hospital, cortei seu pai, no sábado tinha o batismo, em caráter praticamente especial. Irmãos, e aí qual foi a nossa alegria? Nesses atendimentos, saiu o irmão Diácono com as providências para atender a irmandade. Quando ele estava voltando para o CD, ainda tinha umas cestas básicas dentro do carro. Falou, Senhor, nós estamos com liberação para atender todo mundo que precisa. Mas eu queria atender na revelação, porque oferecer, qualquer um vai querer uma cesta básica. Mas eu queria atender na revelação. Então ele parou no semáforo, tinha umas pessoas pedindo com plaquinha, tenho fome, tenho necessidade. O Senhor mostrou aí para aqueles homens moços, e o Senhor falou, vai naquele moço e entregue uma cesta básica para ele. Falou, tá bom, Senhor, virou o carro, mas estacionou, chamou o moço. Cheio da comunhão, o diácono falou, moço, você crê no dom de Deus? Ele falou, creio. Você crê que Deus fala com o homem? Creio. Eu estava parado ali no semáforo, Deus falou para mim, te atender com uma cesta básica, você aceita? Não só aceito, como eu sei que é Deus na minha vida. Eu não estou lembrado de mim, não porque faz muito tempo. Mas eu sou filho da irmã fulana, sou filho do irmão fulano, faz 22 anos que eu não vou mais na igreja. Eu assumi compromisso com família, nunca mais congreguei, nunca mais fui. Mas no meio dessa calamidade, no meio disso eu perdi tudo também. E quando eu fui buscar meus créditos diante de Deus, eu vi que eu não tinha nada, eu não tinha direito nenhum, então eu vim para o semáforo pedir, e não tinha ganhado nada, e meus filhos estão com fome lá em casa. Eu não busquei a minha oração, mas eu busquei a oração da minha mãezinha. Eu falei, Senhor, da minha mãe, lembra que eu orava por nós, lembra, menino, da minha família, e depois aqui está a cesta básica, filho. Volta a congregar hoje mesmo, congregou quarta, quinta, sexta, no sábado Deus chamou ele e está lá servindo. Aleluia. Então não é atendimento como assistência social, e atende e fica atendido. Não, é atendido e tem obras, e tem milagre, e tem providência de Deus. E assim o Senhor está fazendo, está operando, irmão. Tivemos um momento de muito trabalho, nas nossas cargas horárias, se dormia muito pouquinho. E aí aconteceu algo que está me dando fruto. Eu quero voltar daqui uns meses poder completar essa obra da oração. No atender, um dia nós trabalhamos, foi até 1h da manhã, mais ou menos, eu estava bastante gripado. Aí as irmãs prepararam um chá lá bem forte com gengibre, canela. Falaram, irmão Paulo, irmão, só toma esse chá para que eu não for deitar, porque ele é muito forte e está frio. Então não pode pegar friado, senão vai piorar. Está assim, sem voz, fome. E aí, irmãos, eu peguei aquele chá e o prédio tinha dois pisos, 2 andares, e eu e minha esposa arrumamos um quartinho lá e nós ficamos quase 40 dias dormindo lá para ajudar no atendimento. E quando eu estava subindo com essa xícara de chá quente, um casal bateu no portão lá no CD. Eu olhei para frente da janela de um casal, uma neblina, assim, uma cerração fria. Eu falei, isso aí vai ficar para amanhã, os irmãos estão lá na mesa de plantão, atende. E quando foi subir, o Senhor falou no meu coração, desce e atende esse casal. Eu falei, Senhor, já tem uns irmãos ali para atender. O Senhor falou, desce e atende esse casal. Quando eu quis teimar para o Senhor, eu disse, Senhor, estou muito cansado, estou sem voz, estou doente. Irmão, daí não foi mais eu respondendo, Senhor. O Espírito Santo me visitou, irmão, em evidência de novas línguas. Eu consegui interpretar a linguagem que estava na minha boca. Pergunta se consegue entender isso. Eu estava crente, mas como o Senhor me tocou em linguagem, eu consegui entender que minha alma dizia, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Deixei a xícara de chá, desci. Quando eu cheguei lá, os 2 anciãos estavam ajudando o diácono de plantão. Falei, irmão Zé, vocês vão buscar? Cadê o casal? Irmão Paulo já foi embora. Eles vieram pedir alguma coisa e nós, conforme o irmão falou, mandamos eles vir amanhã cedo. Então vamos atrás dele. Falei, deixou o número do telefone. Ligou, mas ele morava perto, não estava longe, voltou ele, a esposa e o menino. Entraram, sentaram por uma mesa assim, no escritório para atender as pessoas. Sentou ele, a esposa e o menino. Eu falei, pronto, irmão, posso lhe atender? Falei, irmão Paulo, eu me chamo Moisés, eu sou pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério e tal. E eu vim aqui porque eu estou há 3 dias fazendo jejum e oração para Deus mostrar um socorro para a minha igreja. Eu tenho uma igreja com 70 pessoas que estão lá, foram atingidas pela enchente, e nós estamos lá fazendo o que pode. Eu levei da minha casa que tinha de roupa, que tinha de cigano, levei dos meus mantimentos,
mas eu não tenho recurso porque eu ainda estou me formando em pastor, ainda não tenho direito a salário, o salário é só de presbítero, é um salário baixo, então eu não consigo atender a Irmandade. Eu estou com 70 pessoas lá, eu tenho um casal de velhinhos dormindo em colchão molhado, eu tenho recém-nascido dormindo em cima de papelão, eu tenho pessoas chorando por causa de leite, e eu liguei, já pedi para a minha central, eles falaram que vão mandar, outros falaram, mas irmãos, eu estou aí com 15 dias, não chega nada, e meu recurso acabou, irmão, se eu não para aqui, eu não consigo fazer, o gaúcho fala pila, né, o dinheiro, eu tenho 10 pila para fazer um pix, irmão. Falei, o que o senhor precisa, irmão? Falei, irmão, eu queria só um colchão de casal, parecidinho, para tirar os velhinhos do colchão molhado, irmão, vão ficar doentes. Aí o senhor deu a graça, irmãos, nós tínhamos essa autonomia da parte dos diáconos, pegamos uma prancheta com papel branco, uma caneta, e falei, irmão Moisés, escreve tudo que a Irmandade está precisando lá, e o Deus da provisão ouviu o Deus de pode escrever tudo que o irmão precisa. Quantas famílias são lá, irmão? Bem necessitadas mesmo, são 7. Escreve o nome delas, quantidade de filhos, tamanho, irmão, e conforme ele foi escrevendo, as irmãs já foi separando, já foi buscando, já foram atendendo, o certo que saiu de lá, irmão, 3 carros lotados de atendimento. Quando ele, abismado de ver aquilo, irmão, não dá para contar em detalhe, porque vai muito longe, mas detalhe do eles conhecem a Deus, mas temos um privilégio, de Deus, nós sabe que o irmão olha lá para ele e fala assim, eu vou colocar isso aqui nessa cesta básica, essa banheirinha aqui, olha irmão, chegou um verso, nós vamos entender que Deus é detalhe e vai fazer detalhes na nossa vida hoje. Chegou um verso de madeira branca, e para nós, carnalmente, na correria do trabalho, não tinha onde colocar aquele verso, tinha que colocar aquele verso voltado no cantinho, tirava, vamos puxar o cantinho aqui para guardar não sei o quê, tirava o verso e levava para lá, daqui a pouco alguém chega, não, esse verso aqui não pode ficar aqui, aqui é o lugar da tirava o verso, e não, daqui a pouco alguém falou, coloca esse verso lá embaixo da escada, esconde esse verso, e só está atrapalhando. Quando ela falou assim, tem um bebezinho de 6 meses dormindo em cima de papelão, o senhor falou, aí o verso está atrapalhando todo mundo. Eu tenho coisa que está tornando em casa, está tornando todo guarda-roupa, mas para alguém vai ser de grande família. Aí foi um episódio bonito. E daí tem um moço casado há pouco tempo, que não tem filhos ainda, irmão Tiago. Eu falei, irmão Tiago, vai lá e pega o verso que está lá embaixo da escada. O Tiago foi lá, irmãos, e não veio com uma banheirona chique, aquela de suporte, que é uma banheira grande, branca, bonita. Eu olhei aqui lá e falei, Tiago, o que é isso? Não, o verso, irmão, parece que você está batendo logo, meu filho. Isso é uma banheira. Os olhos da pastora, quando viu a banheira, brilhou. Aí o Tiago falou, não tem nada errado, irmão Paulo. Pode trazer o verso, irmão Tiago, porque a banheira o bebê já ganhou também. Glória ao nome do Senhor. Aí, irmão, veja bem, a banheira veio de um lugar. O berço veio de outro lugar e o enxoval de bebê veio de outro lugar. Mas quando colocou em cima na mesa, tudo branco com fitinha azul. Tudo com branco e azul marinho, combinando como se fosse escolhido numa loja de Deus. É Deus, é Jesus aqui no meio desse povo. Olha, agora, como é que ele faz para acertar isso? Agora vamos orar e agradecer a Deus. Quando nós ajoelhamos para agradecer a Deus, a glória de Deus que nos envolve, aquele casal levantava a mão para o céu e dizia, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és vivo, tu és presente, nós vamos aprender a te amar mais, porque tu é providência, tu é fogo, tu é misericórdia, eu estou repartindo por mandar sentir alegria, o irmão levou para lá, e Deus está dando obras, irmãos. E agora ele faz mirando nós. Irmão Zé vai lá na igreja dele para fazer um culto de agradecimento. Nós temos que fazer um culto de agradecimento. Glória, assim Deus tem operado. Se for voltar aqui, minha esposa está aí para testemunha ao voltar lá, nós temos pelo menos uns 4, 5 lugares lá com ponto de evangelização marcado para pessoas que nunca conheceram a obra de Deus. Eu prometo que é só essa aqui para Jesus me enfermidade, para mandar entender que o que Deus está preparando é espiritual. Lá em Canoas, os irmãos saíram distribuir, irmão, para mandar. A população desesperada por água e comida, irmão, saquearam o caminhão. E é um momento de desespero. Pessoa querendo comer, beber, passa o caminhão cheio, não tem jeito. Então o que nós entendemos? Em vez de brigar com a população, distribuiu, voltamos a buscar mais. E entramos lá na rua e começamos a distribuir. Ele fala, mas que governo que é esse? Quem é o candidato? Quem é o candidato? Não viramos uma igreja aí diferente. É um povo que tem amor, que tem candidato. Ele foi divulgando, né, irmão? Os irmãos estavam lá na rua da cidade, e de repente, como um sinal para nós. Se alguém está preocupado em dizer mais o culto da obra de Deus, fruta coleta, vai atender assim, sem fazer uma verificação, sem uma guia, irmãos, nós ficamos nesse embate lá também. E quando nós oramos, perguntamos, Senhor, o que a gente faz? Alguém abriu a Bíblia, sabe onde caiu? Na fala do Senhor Jesus. Quando o teu inimigo tiver fome, dá o teu comer. Quando o teu inimigo tiver sede, dá o teu beber. Porque tudo merece ele. Se tiver enfermo, vai visitar, irmão, foi o que está fazendo feito. Mas alguém questiona, isso aí pode dar problema, estou atendendo a todo mundo.
Quando a Irmandade ficar sabendo disso, será que a Irmandade vai aceitar? Sabe por quê? Tem uma casa que a cesta básica da obra da piedade entrou pela primeira vez. O sorteado entraram pela primeira vez, entrou mais uma roupinha, um atendimento pela primeira vez. Uma senhora com 3, 4 meninas. Aleluia. Meus irmãos entraram lá, a senhora aceita, nós estávamos precisando, nós estávamos vazio, nós precisávamos comer, nós precisávamos beber. Então, a senhora aceita que nós deixamos aqui uma oração, para Deus abençoar o Senhor ganhou, e que Deus abençoe o Senhor. É o que eu mais quero. Quando nós olhamos para agradecer, o Senhor veio e selou uma das meninas de Deus. A promessa do Espírito Santo, quem tem glória, eu nunca ter sentado aqui junto com Deus. Olha essa obra do Espírito Santo. Então, estamos agora, só no setor Porto Alegre, precisando reformar 49 casas e construir 24. A Irmandade perdeu. As igrejas já estão no ponto. Irmão, Deus preparou dessa coleta no Brasil todo o recurso, verdade. Mas precisamos de mão de obra e de oração. E quem é desviar para visitar, e o povo agora está precisando de alegria das visitas que a Irmandade sabe como funciona. Então eu agradeço a Deus por essas obras, que é muito mais para encontrar na próxima viagem. Irmão, o Senhor dará a graça. Vamos continuar contando o que Deus vai fazer quando nós voltarmos. Nós estamos aqui para a Irmandade, o nosso coração mais adequado de trabalho. É muito trabalho para ser feito, muita oração, e estamos vendo assim, como os irmãos sabem, o Rio Grande do Sul, a gente sempre conta para a Irmandade, como que é a obra, a Irmandade sabe que os batismos. Tem lugar que chega a ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter batismo. E o próprio Porto Alegre chegou a ficar 2 anos sem ter batismo. Com esse movimento, atrás da pandemia, nós chegamos a ter 3 batismos no mês. Né? Agora, com esse movimento, perdão, da calamidade, nós chegamos a ter na cidade de Porto Alegre, irmão, 3 batismos em 1 semana. Glória a Deus. Agora ver o que o Senhor está fazendo, o número que o Senhor está chamando. Então, nos ajude em oração. Quero levar a todos vós a salvação para a nossa querida Irmandade, sabendo que estarão orando por nós, nós oraremos por todos. Deus seja louvado. Amém.